Hoje, dia 23 de julho, celebramos Santa Brígida, mãe e monja. Canonizada em 1391 por Bonifácio IX, Santa Brígida é a padroeira da Suécia. Em 1999 foi declarada também co-padroeira da Europa por São João Paulo II. Brígida, quando criança, tinha certamente um caráter forte e decisivo. Pertencia a uma família aristocrática. Embora sentisse a vocação religiosa, aceitou casar-se com Ulf, o governador de um importante distrito do Reino da Suécia, a pedido de seu pai. A primeira parte da sua vida, marcada por uma grande fé, foi dedicada a um casamento feliz, do qual nasceram 8 filhos. Um dentre eles, Catarina, que a seguiu até Roma, também foi canonizada. Junto com o seu marido, adotou a regra de terciárias franciscanas e fundou um pequeno hospital. Guiada por um erudito religioso, estudou a Bíblia, a ponto de ser apreciada por sua pedagogia. Por isso foi convocada pelo rei da Suécia para encaminhar a jovem rainha à cultura sueca. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu. Assim começa a segunda parte da sua vida. Brígida fez uma escolha decisiva, despojou-se de seus bens e foi viver no mosteiro cisterciense de Alvastra. Naquela época destacavam-se muitas experiências místicas, depois relatada nos 8 livros das relações, das revelações. Aqui também teve início a sua nova missão. Em 1349, Brígida foi a Roma para obter o reconhecimento da sua ordem, dedicada ao Santíssimo Salvador, que deveria ser composta, segundo seu desejo, de monjas e religiosas. Então decidiu estabelecer-se na Cidade Eterna, em uma casa na Praça Farnese, que ainda hoje é sede da Cúria Geral das Brigidinas, porém sofria por causa dos maus costumes e da degradação generalizada da cidade, que ressentia muito pela ausência do Papa, que na época vivia em Avignon. O ponto alto da sua missão, como de Santa Catarina de Sena, foi sua contemporânea, era pedir ao Papa para voltar ao túmulo de Pedro. Seu único remorso foi o fato de o Papa não ter ficado definitivamente em Roma. Na verdade, em 1367, o Papa Urbano V tinha voltado, mas foi apenas por um breve período. Gregório XI estabeleceu-se definitivamente em Roma, mas alguns anos depois da morte de Santa Brígida. Outro aspecto foi do forte compromisso de Brígida era a paz na Europa. Naquele tempo, as suas obras de caridade foram decisivas. Ela, que era nobre, vivia na pobreza a ponto de pedir esmolas nas portas das igrejas. Aquele também era um período de peregrinações em vários lugares da Itália, de Assis e Gargano. Enfim, a peregrinações à Terra Santa. Brígida tinha quase 70 anos, mas isso não influenciou seu desejo. O ponto central da sua experiência de fé foi a paixão de Cristo, como também a Virgem Maria. Testemunhas disso foram o Rosário Brigidino e as orações ligadas às graças particulares prometidas por Jesus a ela, para quem os praticasse. Santa Brígida faleceu em Roma em 23 de julho de 1373. Confiou a ordem à sua filha Catarina, que ao se tornar viúva, juntou-se a ela quando vivia em Farfa. São João Paulo II destacou a Brígida, a igreja, sem se pronunciar sobre cada uma das revelações.
aceitou a autenticidade do conjunto das suas experiências interiores. A figura de Santa Brígida foi muito querida pelos últimos papas. Bento XVI, por exemplo, dedicou uma catequese durante a audiência geral. O Papa Francisco queria canonizar aquela que no século XX tinha renovado a Ordem do Santíssimo Salvador, Maria Elizabeth Esselblad, dando-lhe um forte impulso ecumênico, tendo sempre em vista a busca de paz e unidade, tão queridas por Brígida. Oremos. Querida Brígida, Mãe Monja, intercessora da família e da Igreja, rogai a Deus pelos religiosos, assim como pelas famílias. Pedi ao Senhor a conversão da Europa e dos pecadores do mundo inteiro. Amém. Santa Brígida, rogai por nós.